gente, eu vou falar sobre AVE. Estava estudando o roteiro, eu gostei do assunto e quis fazer slide. Meu nome é Pedro Luceno. Então, na definição do AVE, a gente vai ter o AVE isquêmico, o isquêmico transitório e o hemorrágico. O isquêmico é quando tem um infarto cerebral com sintomas neurológicos agudos. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma obstrução da artéria, isso vai ter isquemia do tecido e, consequentemente, depois um infarto. Já o isquêmico transitório é parecido com o AVE isquêmico, só que ele não tem infarto. Então aqui tem AVE isquêmica associada a déficits neurológicos focais que duram menos de 24 horas. E eles não têm evidência alguma de infarto cerebral em exames de imagem, né? Então ele se diferencia por causa disso. Ele vai ter os sintomas, só que não vai ter infarto nenhum. Só vai ter isquemia, mas é transitória. Já o hemorrágico, ele vai ter a ruptura arterial e hemorragia paraguematosa, havendo compressão do tecido cerebral. Então, em algumas tomografias pode acontecer de você ver o desvio da linha média por compreensão mesmo do parênquima cerebral. Então, na abordagem clínica, eu vou começar aqui por baixo. O que vai acontecer? Todo e qualquer paciente que chega a gente com sintomas de fraqueza, perda sensorial e dificuldade de fala, a gente tem que fazer o exame. A gente vai usar sempre a tomografia, mas a gente tem que fazer o exame para descartar uma condição que pareça AVE, uma condição que seja AVE. Então a gente tem que fazer isso, esse diagnóstico, né? Ok. Quando o paciente chegar, a gente vai fazer a tomografia. Por que a gente não vai fazer a RM? O RM é mais sensível para a detecção de isquemia aguda, mas a gente não faz porque quando o paciente chega, a gente não consegue saber pela clínica se ele está tendo um AVE isquêmico ou hemorrágico. Se ele estiver tendo um hemorrágico, fica muito ruim botar ele no RM, porque RM demora muito e o paciente tem que estar estável para estar na ressonância. Então vai se utilizar a tomografia. Aí lá a gente vai perceber se é um isquêmico ou um hemorrágico, porque é mais rápido. Já a AVE causa um déficit neurológico de início súbito, com perda de perfusão de uma porção cerebral, decorrendo de uma oclusão cerebral ou hemorrágica. Então, o isquêmico vai ter oclusão cerebral e o hemorrágico vai ter a ruptura, né, tendo hemorragia. Os exames que a gente pode solicitar é um eletrocardiograma para ver fibrilação atrial, né, do coração, um hemograma completo, glicemia para a gente descartar uma hipoglicemia, porque é parecido sim os sintomas com um pouco de AVE. A gente vai pedir também o tempo de protrombina e o tempo de protonplastia parcial, para a gente ver se o paciente tem algum tipo de coagulopatia. Já no exame de imagem, lembrando, a gente vai utilizar mais a tomografia do que a ressonância, mas a gente também pode ver, pode usar a USG de carótida em Doppler, né? Para a gente ver a estenose da carótida, de maior de 70%, já tem problema, pode ter um AVC isquêmico. Pode usar também um Doppler transcraniano, um ecocardiograma, para a gente ver infarto de miocárdio. Que é o que acontece? Muitas pessoas que têm infarto agudo do miocárdio pode acontecer de ter um AVC logo após. Então a gente tem que ver isso também. A gente pode também utilizar a angiografia para RM da cabeça. Já na diferença entre AVE, a gente vai ter a imagem 1, 2 e 3. Ok. Na imagem 1, a gente está vendo uma tomografia de crânio no corte axial. E para diferenciar entre um isquêmico e um hemorrágico, a gente tem que ver isso aqui. Percebe que está hiperdenso. Isso é uma tomografia de um AVE hemorrágico, mas você deve ficar pensando, mas o sangue em corpo inteiro de tomografia, ele fica cinza, igual a qualquer tecido do corpo, menos o tecido ósseo, né, que fica hiperdenso, que é esse aqui. Mas você tem que pensar que essa hemorragia que está tendo aí, ela está coagulada. E o sangue tem ferro. E quando tem ferro, ele fica hiperdenso. Então, o sangue coagulado tem muito ferro, vai ficar hiperdenso. Esse daqui é uma hemorragia. Logo, esse aqui, ó, que tem um asterisco, a gente percebe que é isquêmico, porque no isquêmico a gente tem diferença de sucos, apagamento do suco que deveria estar aqui,
E a gente tem dificuldade de perceber o que é cinza e o que é preto. Aqui deveria ser cinza igual aqui, mas está um pouco mais escuro. Aí isso aponta como um isquêmico. Já essa tomografia aqui, a gente tem que ficar ligado na parte da anatomia, o polígono de Willis e a vascularização cerebral. Tem Kahoots, que eu fiz de vascularização cerebral, roteiro 9 de LMF neuroanatomia, que está bem explicadinho e você vai entender bem. Aqui é o polígono de Willis e aqui é um ramo da carótida interna que está aqui. Esse ramo é a artéria cerebral média. E como é que a gente faz a diferença se é um isquêmico hemorrágico? O isquêmico ele tem que ter oclusão arterial. Se tem oclusão arterial, tem coagulação. Se tem coagulação, tem excesso de ferro. Se tem excesso de ferro, ele fica hiperdenso na tomografia. Logo, isso daqui é uma oclusão. Então é um AVE isquêmico. Já esse aqui, eu voltei porque realmente até me deu um... Até girou um pouquinho minha cabeça, porque isso daí eu jurava que era um isquêmico, mas é um hemorrágico. Eu vi que é hemorrágico por causa desses pontos aqui em branco. E isso daqui é a área que está sem perfusão, mas também pode ser a área que o sangue ficou muito tempo e perdeu a densidade dele. Pronto, agora a gente vai chegar na abordagem. Na abordagem, a gente vai abordar um pouco diferente entre o AVE e o AVEH, né, que é o hemorrágico, e o AVEI, que é o isquêmico. No AVE hemorrágico, ele tem que ser internado imediatamente numa UTI, unidade de terapia intensiva, em geral por 24 horas para monitoração e redução da PA. Já o isquêmico, ele não precisa ir para a UTI, mas precisa de uma unidade especializada que forneça monitoramento neurológico e cardíaco. E a gente fica ligado que paciente com AVE geralmente é hipertenso e geralmente tem fator que predispõe TVP. Então a gente tem que controlar a PA dele e tem que fazer profilaxia de TVP. Já a gente tem que fazer a administração de líquido intravenoso para manter a boa volemia dele e a gente tem que verificar para que ele não tenha uma disfagia que possa causar uma pneumonia aspirativa. Paciente que tem AVE, dependendo de onde teve, né, a ruptura ou isquemia da artéria, ele pode ter um decaimento muito grande de consciência neurológico, né? Então a gente tem que prestar atenção para ele não broncoaspirar, fazer alguma coisa. Já aqui, ó, no paciente que AVE geralmente é hipertenso, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. A hipertensão dele tem que ser controlada, mas ela não pode nem acelerar demais, nem cair abruptamente. O que acontece se acelerar demais? O paciente com isquêmico, ele pode ter uma conversão para hemorrágico. Além dele estar isquêmico, ele vai virar um AVC hemorrágico. Por quê? Eu vou ter essa imagem aqui para estratégia média. Essa parte aqui é onde teve a isquemia, teve um infarto. Tá morto esse tecido aqui. E esse tecido ao redor é o tecido que não ficou, não teve infarto, ainda é um tecido que dá para ser recuperado e ele se chama de penumbra. Ainda tem vascularização, mas é uma vascularização baixa, então tem que ficar prestando atenção. Mas o que acontece? Esse tecido aqui, ele tá com os vasos fracos, porque caiu a vascularização, os vasos ficaram fracos. E se a hipertensão for acelerada, vai acontecer dos vasos romper e ter a hemorragia aqui. Eita, deixa eu ver como é que eu tiro isso. Tá. Aí o que acontece se cair abruptamente a PA do paciente? Vai acontecer o seguinte. Aqui, na área de penumbra, que é essa parte cinzinha aqui, tá passando vaso sanguíneo, mas só que fraco, né? A corrente sanguínea tá fraca. E se cair abruptamente a PA, o sangue vai parar de ir para aí, é o que vai acontecer. Um infarto que era só aqui vai se tornar generalizado em toda a área de penumbra. O paciente vai ter mais déficit. Ok. Na etiologia.
O professor, ele falou mais sobre o AVE isquêmico do que o hemorrágico. No caso, ele só falou sobre o AVE isquêmico. Então, a gente tem que prestar atenção que AVE isquêmico ocorre em 80% dos casos das pessoas que têm AVC. A etiologia mais comum de AVE isquêmica é embolismo cardíaco, aterotrombose de grandes vasos e doença oclusiva de pequenos vasos intracranianos, que vai dar origem ao AVE lacunar, que eu vou falar depois. 30% desses casos de AVE são criptogênicos, então não tem etiologia. É um AVE que você nem sabe por que aconteceu. Aí no isquêmico vai ter embolias cardíacas, pode acontecer por fração menor que 30% de ejeção do ventrículo esquerdo. Aqui tem um trombo no ventrículo esquerdo, aí sai. Pode ocorrer também por fibrilação atrial, pode ter por placa na aorta que sobe, pode ter por ateroma de grandes vasos, aí sobe, pode ter também por doença oclusiva, né, de pequenos vasos intracranianos, aí vai dar origem também à AVE lacunar, né? Mas antes disso, bora pensar aqui no infarto agudo do miocárdio, né? Vai ter baixa, infartou, não vai ter circulação de sangue, aí não tem circulação para o cérebro, vai ocorrer um infarto. Pronto, aqui é a AVE lacunar. Na AVE lacunar, são pequenos vasos bem profundos no cérebro. Aí vai dar uma síndrome que se chama pura. Aí vai ter motora pura, sensitiva motora, disartria de mão torpe, ataxia hemparética e hemiparesia isolada de face. Aí em cada localização vai ter o déficit clínico, né? Aí eu não vou falar tudo porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Aí tá aí para vocês verem. E passei. Ok. Na hemorrágica vai ter, na etiologia, hipertensão arterial crônica. O que vai acontecer na hipertensão arterial crônica? Vai ter a hialinose que vai acontecer. Nisso tá passando muita quantidade de sangue muito rápido na artéria. Fica pensando nisso. A parede, que antes era assim, vai começar a afinar. Nisso vai ter a ruptura e vai ter a AVC hemorrágica. Pode acontecer por aneurismas, que é uma malformação arteriovenosa, que é o MARV, trauma crânioencefálico, TCE, e pode acontecer por tumor cerebral também. O professor fala bastante sobre o conhecimento da vascularização cerebral, então tem que dar ênfase a isso, porque ele vai cobrar em prova manifestação clínica e onde foi que aconteceu, para você saber qual foi a artéria, qual foi o lobo, alguma coisa assim, o professor vai pedir. Então, a carótida interna vai dar origem à cerebral média, cerebral anterior, que já vou falar onde é que eles vascularizam. A artéria basilar vai dar origem à cerebral posterior, que é essa aqui, que vai dar origem à cerebelar superior, que é essa aqui, e depois vai dar origem à cerebelar inferior anterior, que é essa aqui que tá vindo para cá. Eu não consigo passar. Ok. Já na vertebral, ele vai dar origem a uma artéria, que é a artéria cerebelar inferior posterior, que é essa aqui, ó. Então, a inferior anterior é essa e a posterior é essa. Não consigo passar. Ok. No suprimento das artérias, né, o professor deu ênfase a essas três aqui e a vértebra basilar, né? Ok. Na artéria cerebral anterior, vou começar a abreviar para ACA, que é anterior, ACM, que é a média, e ACP, que é a posterior. A ACM vai pegar quase a temporal toda. Vai pegar do giro médio temporal até o giro frontal inferior, aqui tudinho. E a artéria cerebral anterior, que é a ACA, vai pegar o giro frontal todinho até a parede occipital, pegando 2/3 do corpo caloso. E a posterior vai pegar tudo que não foi pego antes, né? Já nas apresentações clínicas, o professor ele vai fazer questões assim. Ele vai dar alguma coisa e vai perguntar qual artéria foi acometida. A gente tem que falar isso.
Ok. Mas fica aí uma questão. Qual é a artéria que mais tem problema no AVE? Aí você vai falar cerebral média. Ponto. Acertou a questão. Beleza. Quando o paciente chega, a gente tem que pensar que o hemisfério dominante dele sempre vai ser o esquerdo, porque geralmente, em quase todas as pessoas, o hemisfério esquerdo é o dominante. Beleza. Aí, ó, no ACM, que pega a parte da têmpora, no esquerdo dominante vai ter hemiparesia direita, hipoestesia direita, presente vai ter afasia de Broca e Wernicke, que eu vou mostrar 2 vídeos explicando o que é, apraxia idemotora, que é você não conseguir fazer movimentos que você aprendeu tem tempo, sabe? Tipo escovar os dentes, escovar o cabelo. Negligência espacial é raro, no caso na esquerda, aí vocês olhem depois à direita. Alteração visual, a heminopsia homônima à direita, que é fácil essa daqui, fica assim. Pronto, aí na afasia de Broca e no de Wernicke, a artéria cerebral média vai pegar isso tudo aqui, ó. Então vai pegar Wernicke e vai pegar Broca. Aí eu vou mostrar 2 vezes explicando, porque o de Broca, ele entende tudo que você fala, entende tudo, só que ele não consegue falar. Ele não tem a linguagem fluente, ele solta sons sem sentido. Mas ele tenta falar com você, só que não consegue. Já de Wernicke, ele é fluentemente, ele é fluente, consegue falar tudo, tudo. Só que são frases desconexas, e ele não consegue entender nada do que você fala. Nada. Eu vou mostrar 2 vídeos. Esse rapaz de vermelho é o que tem a afasia de Broca. Esse rapaz da direita, de preto, é que tem a afasia de Wernicke. Yes. So how are you doing today, Kent? Chambers. Okay. Okay? Pronto, o rapaz pergunta a ele, como é que você está? Ele tenta falar com você, com o examinador ou amigo, e não consegue, só que ele consegue fazer um gesto, né, para terminar logo a conversa. Já no da direita, é o rapaz com a afasia de Wernicke, que eu vou começar, e tem legenda, né? You know, boom. What's this? You know, the big end right there, end of the football. End of the football? Is it influence the football right here? The cause that it comes in, see? Yeah. The end of it, see? Yeah. Oh, we have all of these, see? I don't understand. Well, Pronto, o que acontece? Ao decorrer desse vídeo, ele vai continuar conversando, né, com a... não sei quem é, se é médica, apresentadora, alguma coisa assim, jornalista. Mas ele não tá entendendo nada do que a pessoa tá falando, literalmente nada. Mas ele fala fluentemente, nessa conversa inteira, ele fala sobre futebol, sobre o governo americano, sobre como alguma coisa queima a língua dele, a garganta, e tudo ao mesmo tempo. Ele fala que o futebol queima a língua dele, mas fala do governo americano. Então são coisas sem nexo, mas fluentemente. Na arterial cerebral cerebral anterior, ele vai ter uma coisa muito parecida com a afasia de Broca. Na linguagem aqui, ele vai ter afasia transcortical motora. Além de outras coisas, né? Ele vai ter apraxia, pode ter, né? Apraxia, que é não saber como fazer os movimentos que ele já aprendeu. Agnosia, ele pode ter negligência hemipastial, que é o seguinte: você vai pedir para o paciente desenhar um relógio. Aí ele vai começar a desenhar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele pode ter a negligência esquerda, hemnegligência esquerda, que ele não vai prestar mais atenção na parte esquerda. Então ele vai fazer todo o relógio aqui, ó. 9, 10, 11 e vai continuar. Ele não sabe que existe esse lado esquerdo.
Ou se você pedir para ele comer o prato dele, vai estar cheio de arroz aqui, cheio de feijão, cheio de carne. Ele só vai comer o lado direito. Depende da negligência dele. Se a negligência for esquerda, ele só vai comer o lado direito. Se a negligência for direita, ele vai comer só o lado esquerdo. Pronto. Na afasia transcortical que ele vai ter, eu não vou falar todos os sintomas, tá? Aí vocês olham aí. Na afasia transcortical, tem uma área motora que se chama área motora suplementar, que pelo que eu entendi, ela controla meio que a intuição da pessoa falar, sabe, as coisas, e controla alguns músculos da boca. É o que acontece. O paciente que tem afasia transcortical motora, é como se ele tivesse medo de falar, mas ao mesmo tempo ele conseguisse soltar sons. E são sons que a pessoa não entende. Mas uma coisa interessante, diferente da afasia de Broca, é que na afasia de Broca ele consegue falar à vontade, só que só sons, e não é entendível. Enquanto na afasia transcortical, ele consegue falar esses sons, meio que com medo, mas ele consegue repetir. Se você pedir para ele repetir uma palavra, mais sílabas por sílabas, ele consegue sim falar. É esse vídeo aqui da esquerda. ¿Podrías decirme algo de lo que ¿Podrías decirme algo de lo que Tocando cabeza. Es que un amigo nos comentó que él estaba tocando la guitarra y de pronto empezó a sentir dolor de cabeza y se desmayó en ese instante. Ok. ¿Puedes decirme tu nombre? Él se llama Joel Mena Pérez. Vamos a hacer las pruebas con él para ver si puede responder a las preguntas que le estoy haciendo. A ver, repite después de mí. Ele. Pronto. O que acontece aí? Ele consegue entender tudo que o examinador fala, mas ele não consegue falar. É como se ele ficasse gago, ficasse com medo de falar. Ele consegue repetir normalmente. O examinador pergunta como é que ocorreu a coisa, o amigo dele, o acompanhante dele tem que falar o que aconteceu, que ele estava tocando guitarra, começou com a dor muito forte, ficou assim, dor muito forte de cabeça, né, ficou assim. Pergunta o nome, ele não consegue falar, aí o nome dele é Joel. Aí o examinador pede para ele falar Joel, mas silabicamente, e ele consegue repetir sim, enquanto uma pessoa que tem afasia de Broca não consegue. Já na apraxia, que eu falei que acontece no ACM, no ACA, no caso esse agora que é ACA, essa mulher ela tem apraxia. Aí ela vai mostrar. I want you to use your right hand and to show me how to pretend you're blowing out a match. Me mostra como é que você apaga um fósforo com a mão direita. Okay. Show me how you'd hold a hammer to hammer a nail. Me mostra como é que você segura Writing um with a martelo. pen. Como é que você pinta com a caneta. Então, ó. Ela, ao decorrer do vídeo, ela percebe que ela não tá conseguindo fazer do jeito certo. E ela meio que fica irritada com isso, né? É isso. Ela não consegue fazer os movimentos que são... Pra gente é muito fácil, é aprendido. Escovar o cabelo, escovar os dentes, apagar um fósforo. Ela não consegue. Pronto. Na artéria cerebral posterior, o professor dá ênfase para posterior e para vértebro-basilar. Elas não vão dar... Elas não são uma só, né? Como eu já mostrei na anatomia, elas são diferentes. Mas, ó... Vou começar aqui pela vértebro-basilar, porque tem um pouco de anatomia, vai ser legal. Na vértebro-basilar, a pessoa pode ter hemiparesia ou tetraparesia, dependendo de onde for o AVE, né? De que parte da vértebro-basilar vai ter. Pode ter hipostesia cruzada, face de um lado, corpo do outro, que vai ser o seguinte. Aí eu vou ter hipostesia no meu lado direito do rosto e hipostesia no meu lado esquerdo do corpo. Ela cruzou, né? Já vai ter a diplopia, nistagmo,
caso o tronco, o cerebelo seja afetado. Pode ter coma, mutismo, alteração de consciência, disartria, mutismo. A apraxia pode ocorrer se o corpo caloso ou o cerebelo for afetado. A agnosia, que é não reconhecer objetos, coisas. É raro acontecer na vértebra basilar, mas pode acontecer, né? Já os pares cranianos vão ser acometidos do 3º ao 12º. Eu vou mostrar já a anatomia. Pode ter ataxia, vertigem, desequilíbrio, né? Se for afetar o cerebelo. Vai ter algumas síndromes do tronco, eu botei já para explicar. Vai ter também perda de consciência, coma e morte súbita. Pode ter também disfunção autonômica, né? Porque, bora para anatomia. Aqui o telencéfalo todo, mas aqui é o tronco encefálico. Ele vai perder a função do oculomotor, que é o 3º, vai perder o troclear, que é o 4º, vai perder o trigêmeo, que é o 5º, vai perder o abducente, que é o 6º, vai perder o vestíbulo coclear, que é o 7º, vai perder o facial, que é o 8º, vai perder o glossofaríngeo, 9º, vai perder o vago, 10º, vai perder o acessório, 11º, vai perder o hipoglosso, então ele vai perder isso tudo. Principalmente o vago aqui, porque ele controla o batimento cardíaco, controla o sistema respiratório, então ele pode perder isso tudo. Já nas síndromes, vai ter o Ellenberg, o Weber, Millard e Gubler. Então, localização, ponte na de Gubler, Weber, artéria paramediana basilar, o Ellenberg, cerebelar posterior inferior. Aí vai ter essas características clínicas, né? Na cerebral posterior, vai ter a motricidade, pode não haver problema de motricidade ou leve fraqueza, hipoestesia odortalâmbica, aquela dor excruciante que não passa. Pode ter hemenopsia homônima contralateral, que é assim, ele não consegue ver o lado contralateral. No caso contralateral seria ao contrário, perdão. Pode ter perda de função cognitiva no quesito de alexia sem grafia. Ele não consegue ler o que está escrito, mas ele consegue escrever normalmente. Pode ter amnésia, agnosias. Pode haver alexia sem afasia falada. Apraxia é raro, agnosia. Pode ter acometimento no 3º par craniano ou oculomotor, então ele vai perder a midríase, a miose da pupila. Então é isso. O professor ele vai pedir, né, a manifestação clínica e vai pedir para que a gente fale qual foi ou a artéria afetada ou a região afetada, pessoal. Mas é isso por hoje.